é quem está ao nosso lado. Amém? Quem guarda e protege a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Você que vai escutar essa mensagem, abra o seu coração. Mulheres, abra o seu coração. Senhoras, porque de mim não sai nada, mas de Deus sai alguma coisa. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, e o versículo de número 3. Deus seja louvado. Também no tema do congresso, desta festividade, Jeremias, capítulo de número 33, e o versículo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que diz: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Se sinta à vontade. Deus, Ele é maravilhoso. Essa mensagem, Deus falou muito comigo, com meu coração. E quando eu estava meditando nela hoje, e pensando nela também ontem, na rodoviária com um amigo meu, essa mensagem, ela mexe um pouco com a minha estrutura. Eu creio que Deus irá falar com alguém nesta noite, nem que seja com uma mulher avivada, mas Deus irá falar. A Bíblia diz que Jeremias, ele foi chamado para pregar uma mensagem da parte de Deus no tempo de Zedequias, rei de Judá. E pregar a mensagem, igreja, não é para todo mundo. Louvar, ter um cargo, estar ativo na obra, não é para todo mundo. Porque muitos até começam, muitos até tentam. Certo dia escutei um pregador falar que não é como você começa, é como você vai terminar a caminhada. Porque muitas pessoas começam avivadas na obra, se empolga, tem animação, e você percebe que no meio da caminhada às vezes a gente fica fraco na fé. Quando o cristão começa a ver os bombardeios que ele enfrenta na sua vida, às vezes dá vontade de retroceder, às vezes dá vontade de parar. E olhando para Jeremias, eu vejo um homem dedicado a ouvir a voz de Deus, e que não temia as afrontas e as oposições que se levantavam diante do seu ministério. Você percebe que Jeremias, ele veio da cidade de Anatote, da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que Jeremias estava debaixo de uma ordem da parte de Deus, a qual o povo ia lutar contra ele, mas não ia prevalecer. Quando você vai estudar acerca da cidade de Anatote, você percebe que essa cidade, antes dos profetas chegarem nela, era uma cidade pagã, onde as pessoas tinham uma deusa chamada Nat, e eles faziam idolatrias a favor daquela deusa. O povo adorava, se prostrava diante daquela deusa. Só que todo lugar que Deus leva um cristão cheio, avivado, o ambiente ele muda, a igreja.
Todo lugar que Deus leva uma mulher cheia de Deus, o ambiente é transformado. Através das vindas dos profetas, dos sacerdotes, o ambiente vai mudar. Aquela cidade agora de apostasias, cidade em que o povo adorava aquela deusa, agora vão deixar seus costumes de lado, porque o poder de Deus está entrando dentro daquele cenário. Esse é o poder de Deus na vida do ser humano, o poder de transformar, o poder de mudar o semblante, o caminhar, a estrutura, e fazer com que a gente seja servos diferentes, que adora o Pai em espírito e em verdade. O que chama a atenção é que, olhando pelos olhos carnais, a gente não vê diante dessa cidade uma solução. Só que depois da chegada dos vasos de Deus, tudo muda, tudo é transformado. E agora, por essa cidade ficar conhecida, está sendo homens levantados da parte de Deus, e um deles era Jeremias. E Jeremias, para pregar diante daquele cenário, igreja, não era fácil. Eu não sei você que prega, eu não sei você que louva. Eu estava na barbearia cortando o cabelo de um cliente da Assembleia Missão, e eu estava dizendo para ele, rapaz, é difícil pregar, porque o povo está esperando uma mensagem da parte de Deus, e o pregador tem que ir e se esvaziar de si mesmo, para que o próprio Deus desça e fale com o povo. E o gelo bate no coração, igreja, porque é normal a pessoa que prega, a pessoa que louva. Falar do amor de Deus não é para qualquer pessoa. Mas eu creio que dentro dessa cidade de Picos, Deus ainda vai levantar pessoas diferentes. Deus vai levantar mulheres que adoram, mulheres que sejam canal de bênção aonde pisar a planta dos seus pés. Quem sabe olharam para você e disseram, da onde tu veio não saía nada, mas saiu você, para mudar o ambiente. Deus te escolheu para mudar o cenário da tua casa e para mudar o cenário da tua vida. E Jeremias, igreja, está vivendo algo diferente, porque dentro da presença de Deus, todos os dias a gente vive uma experiência nova. Todos os dias a gente é surpreendido. A gente fica admirado com o que Deus faz nas nossas vidas. E enquanto os milagres acontecem aos nossos lados, isso é um combustível para que a gente possa estar de pé adorando. E eu sei que tem pessoas aqui que já passou por luta. Eu sei que tem pessoas aqui que não veio do melhor lugar. Eu sei que tem mulheres aqui que não veio do melhor ambiente. Mas você rompeu a barreira, como foi dito aqui, e decidiu vir adorar dentro deste lugar. Decidiu deixar as obrigações, deixar, oh glória, as coisas que te atrapalham para escutar Jesus falar ao teu coração. E o que chama a atenção, igreja, é que Jeremias, enquanto ele pregava, os inimigos se levantam. Da maneira em que uma mulher de Deus e um homem de Deus é conhecido na terra, vão se levantar pessoas que apoiam o teu ministério, e vai se levantar pessoas também que vai te criticar no meio da caminhada. As pessoas que querem te parar no meio do processo. O interessante, igreja, é que quando a gente olha para o livro de Êxodo, a Bíblia diz que o povo de Deus, quando eles eram afligidos por Faraó, quanto mais Faraó aumentava a carga, mais
mais o povo de Deus ele crescia. Quanto mais a gente é oprimido, mais sai alguma coisa que preste das nossas vidas. Quanto mais te oprime, mulher, mais sai um espírito de adoradora da tua casa. Estou diante de um povo que não vai parar em meio às perseguições, porque sempre tem, mas maior, como eu disse, é quem está ao nosso favor. O povo se levantava para querer parar Jeremias, mas a mensagem não saía da sua boca. Porque a igreja, você lembra que eu disse que quanto mais o povo é oprimido, mais o povo de Deus ele cresce. Eu estava lendo um livro acerca de um alemão, e ele era um homem que antes de conhecer Jesus, ele não queria ouvir falar de Jesus. Só que quando o mestre teve um encontro com ele, o poder de Deus foi tão grande na sua vida, que quando ele chegava dentro de um ambiente, as pessoas diziam: chegou quem vai tirar a nossa paz, chegou quem vai acabar com a nossa alegria. Sabe por quê? Quem não quer Jesus sempre vai se incomodar com a tua presença, principalmente quando você anda cheio da presença do Senhor. Não estranhe quando alguém olhar para você com cara feia. Ergue a cabeça, mulher. Ergue a cabeça, homem. Porque tudo é um sinal que Deus é na nossa vida. Se todo mundo apoiasse o ministério de um homem e de uma mulher de Deus, parece que ia ser sem graça. Porque quando há perseguição e a gente sabe que Deus é na nossa vida, dá mais vontade de a gente continuar, dá mais vontade de a gente estar de pé. Aqui tem pessoas que já passaram por luta, tem mulheres que já enfrentaram problemas, e o problema não saiu diante dela. Mas sabe o segredo? Ela ainda continua de pé na caminhada. Glória a Deus. Você ainda continua de pé na caminhada. Estão lutando, estão pelejando, mas você não está parando. Você está de pé diante dessa jornada. Há combustível para você nesta noite. Porque enquanto a gente está nos pés de Jesus, oh glória, tem pão do céu descendo para a nossa vida. Tem a água que a gente precisa para estar de pé. Por quê? Porque da fonte, igreja, ela jorra água viva. Era por isso que as pessoas lutavam contra Jeremias e ele não parava. Mas Deus já disse: Jeremias, vão pelejar, vão, mas tu vai estar como cidade forte, Jeremias. Quando o baque bater na tua estrutura, oh glória, já não vai ser mais você. Eu lembro que um certo dia o apóstolo Paulo, a Bíblia diz, oh glória, que uma conversa com ele e Cristo, a conversa era: ei, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei homem, quando tu pensar que está fraco, é aí que tu está forte. Mas quando tu pensar que está forte, é aí que tu está fraco. Glória a Deus. Percebe uma coisa? Vão olhar para a nossa estrutura física do lado de fora e vai dizer: pastor Alisson, não continua, não anda mais, já passou por muita coisa. Pode até pensar, pode até fazer panelinha, mas a última palavra ela vem de Deus. Oh glória, dê glória a Deus, igreja. A última palavra ela vem de Deus. E o que chama atenção é que o povo, ele já é acostumado a viver na rebeldia. Você lembra que eu disse que não é como você começa, é como você termina? E as oscilações, presbítero Tiago, chama a atenção de Deus, porque tem pessoas que quando está na oscilação, ela abandona a palavra.
E isso era o que estava acontecendo, oh glória, no tempo de Jeremias. Havia uma liderança, e o que ela tinha que fazer era guiar o povo no caminho certo. Só que agora estava guiando o povo no caminho errado. E Deus agora, olhando de cima, está dizendo: Jeremias, prega para esse povo, fala a verdade para eles, Jeremias. Olha, porque a situação tem que mudar. O prazer de Deus não é a morte, é a vida. E toda vez que ele vê um crente recuando, ele vai dizer: eu vou puxar, oh glória, mas vou colocar no caminho que eu quero. Vai doer, mas vai sarar a ferida. Vai machucar, mas vai te colocar de pé. Sabe por quê? Ele tem um bálsamo que eu e você precisa. Dê glória a Deus nessa noite, porque enquanto a gente dá glória, há um poder de Deus sendo liberado no nosso meio. Enquanto a gente dá aleluia, há uma graça sendo derramada diante de picos. Ah, já sinto Deus aqui. Já sinto Deus aqui. Eu já sinto Deus aqui dentro deste ambiente. E você que sente, dê glória a Deus. Dê aleluia. Saia de perto de pessoa fria, mas adora, porque ele já entrou dentro deste ambiente. Mas Jeremias está chamando a atenção através de Deus. Pega. Fala a verdade, fala. A mensagem sendo falada. Aí tu lembra que Deus falou com Jeremias: Jeremias, desce, ô glória. Aonde? Na casa do oleiro. Você parei para pensar na mensagem que Deus fala com as nossas vidas. E o que chama a atenção, igreja, que a palavra de Deus, ela se conecta. Se conecta com hoje, se conecta com amanhã e se conecta no futuro. Tudo é um propósito para a nossa vida, tudo é um propósito para a nossa casa. E Jeremias, ele quando desce na casa do oleiro, a Bíblia diz agora que ele está vendo que é um vaso sendo quebrado. E aquele vaso sendo quebrado, a voz de Deus fala ao seu coração, dizendo que aquele vaso era um povo de Deus, que quando o oleiro trabalhava, o vaso ele se quebrava. E tem crente dentro do evangelho que está assim: quando o oleiro começa a trabalhar, ele não aguenta, porque são muitas coisas. Mas quando ele se quebra, quem sabe alguém está olhando de longe e está dizendo: não serve mais para nada, não adianta mais mexer, não adianta porque ela não presta mais, não adianta porque no processo parou. Mas sabe o que é que chama a atenção? É que o oleiro vai pegar o mesmo vaso quebrado e vai fazer um vaso novo novamente. Ele não quer saber se tu quebrou no meio do processo. Ele quer saber que a obra dele ele vai terminar. A obra dele ele vai terminar na tua vida. Ele vai terminar no teu casamento. Ele vai terminar diante da tua casa. E quando Jeremias está pregando, os inimigos estão se levantando. E imagina agora o rei na sua posição, no lugar em que ele pensava que não tinha fim. A palavra de Deus veio para Jeremias, e a palavra era: Jeremias, diga ao rei que os inimigos estão na porta, cercaram a cidade. E o que é que vai acontecer? Diga para o rei: não tem escapatória. Tiveram a chance e não agarraram. Jeremias está pregando uma mensagem diante de uma população em que o povo tinha, oh glória, autoridade para andar como príncipe.
já estão dizendo: acabou. Eles já estão dizendo: não tem para onde sair. Porque a igreja, quando a igreja de Deus ela escuta a voz de Deus, ela pode fingir que não ouviu, mas a mensagem de Deus queima no coração. A mensagem de Deus vai queimar na tua vida nesta noite. Oh glória! Jeremias está pregando e o povo está dizendo: já que ele pega contra, vamos prender Jeremias, vamos parar com seu ministério. Eita! Vamos calar com a voz de Jeremias. Vamos tentar, vai mesmo. Oh glória, coloca na prisão, coloca. Sabe o que chama a atenção? É porque dentro da prisão Deus continua falando com Jeremias. Não é o momento ruim que você enfrenta que vai parar de você ouvir a voz de Deus. Não é a situação difícil que você enfrenta que vai parar de você ter intimidade com Deus. Quer que eu te diga um segredo? É no teu pior momento que a intimidade vai aumentar no teu ministério. É naquele momento que tu chorar e tu vai dizer: eu não aguento. É o momento que ele vai chegar. É o momento que ele vai pisar com os dois pés e vai dizer: eu estou aqui, filha. Eu estou aqui, filho. Não temas, porque ele é contigo. Eu não sei se tu já passou por luta, mas quando a gente está num momento difícil e a gente escuta Deus no coração, parece que a gente se anima e esquece do problema. Oh glória! A voz de Deus ainda vale alguma coisa. Ela bastou piderá para cá. A voz de Deus ainda queima nos corações que querem a palavra. Enquanto Jeremias está escutando, a ordem era: Jeremias, compra um pedaço de terra do teu glória, do teu primo. E a Bíblia diz que aquele pedaço de terra serviria para que no futuro o povo voltasse a ter esperança novamente, comprasse terras e construísse casa. Escuta essa mensagem, porque a ordem de Deus era levar o povo para o cativeiro através de Jeremias. Só que esse cativeiro iria ter um fim e toda a história iria mudar. Enquanto Jeremias estava dentro desta prisão, a gente percebe que até aqui no capítulo 32 Deus só vem corrigindo o povo, Deus só vem batendo no povo, Deus só vem machucando a ferida. Mas o que é que muda no capítulo 33? No capítulo 33 a ordem de Deus é diferente. Ô Jeremias, ô glória, clamas a mim e eu te responder-te-ei. Ô Jeremias, tu está preso, ô glória, mas não importa, clamas a mim. Sabe por que, Jeremias? Eu vou tirar você dessa situação e vou restaurar aquele povo que um dia não quis a minha presença. Ô Jeremias, pega para ele, sabe o que? Que ainda há esperança, ainda tem solução para o problema. Tu lembra de Jó? Ainda glória que a árvore seja cortada, oh glória, mas se sobrar raiz vai ter esperança. Aleluia. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, doeu até aqui, mas digo uma coisa para esse povo: o ambiente vai mudar a partir de agora, porque eu vou começar a levantar um povo que me quer. Eu vou começar a levantar um povo que, oh glória, que traz o louvor dos seus lábios. Eita! Vão olhar para você e vai dizer: o que é que está acontecendo? O louvor de Deus chegou no coração dela. O louvor de Deus chegou no coração desta pessoa.
de Deus. Enquanto a gente adora, a restituição da parte de Deus. Ui, pensaram que a promessa havia se perdido ou quebrado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te chamar novamente e vai dizer: me adora, me adora, me adora. Coisas grandes e firmes que tu ainda não conhece. Ô Jeremias, a partir de hoje eu vou mostrar como eu trabalho. Eita, tu viu o vaso quebrado, filho? Tu viu que ele se levantou? Filho, é isso que eu vou fazer. Vou levantar o vaso quebrado e vou encher de azeite na minha presença. Jeremias, está doendo aí, tá? Mas não deixa de clamar, porque enquanto tu me adora, há poder de Deus. Cadê as mulheres que adoram o Espírito Santo? Cadê as mulheres que veio clamar o Espírito Santo? Quando a Bíblia fala de clamar, ele está dizendo assim: não te preocupes, fale mais alto, clame a Ele, porque Ele já entrou dentro desta casa. Lembrava de Jerusalém quando estava no auge. Essa mensagem aqui de Jeremias é uma mensagem futura. O povo olhava para ele e dizia: é uma cidade bonita, o povo é bem estruturado, tem leite, tem mel. Só que agora o povo passava e dizia bem assim: Deus feriu o povo. Não tem mais alegria naquela cidade. Só que no versículo de número 9, Deus está falando bem assim com Jeremias: Jeremias, diga ao povo que essa cidade terá um nome que trará alegria, louvor, aleluia e glória. Ei, vão olhar e vão lembrar do teu passado, lembra? Vão lembrar que tu não prestava, pode lembrar. Vão lembrar que tu no meio do processo tu parou, vai. Mas quer que eu diga uma coisa? Vão te ver de cabeça erguida novamente. Vão te ver de cabeça erguida novamente. Eita glória! Vão dizer bem assim: algo diferente aconteceu. Oh glória! É a presença de Deus que chegou na tua casa e chegou na tua família. Olhando para Jeremias, essa responsabilidade de viver esse propósito, de viver as palavras sendo cumpridas e ver os inimigos perecendo. Eu imagino um cristão na vontade do Senhor. Certo dia se levantaram contra mim uma vez. Deus me usou uma vez numa profecia. E Deus tinha me usado como uma mulher que ela não poderia ter filho. No momento em que eu terminei de falar da parte de Deus, ela se levantou
olhou para mim, colocou o dedo na minha cara e disse: você é um mentiroso. Na hora, igreja, aquilo ali doeu, porque ela olhou para mim e disse assim: eu não posso ter filhos. Se eu tiver filhos, eu morro. Na hora eu fiz uma prova com o Senhor, e enquanto eu fazia essa prova, Deus falava mais forte ao meu coração. E quando eu estava na presença do Senhor, naqueles segundos, eu estava com uma alegria, uma convicção tão certa que Deus tinha falado comigo. Só que depois começou a bater o peso da consciência. Eu disse: meu Deus, e se não se cumprir? Ela dizia bem assim: eu vou te chamar de mentiroso aonde tu pisar a planta dos pés. Eu dizia: Senhor, e agora? Certo dia eu fui pregar na festividade, estava ela e o esposo lá atrás. Quando acabou, ela disse assim: estou grávida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu disse que ia vir menina. Se não vir menina, eu vou colocar o dedo na tua cara e vou te dizer que tu é mentiroso. Na hora, igreja, bateu o desespero no coração. Eu disse: meu Deus, se responsabiliza, Senhor, porque eu não posso fazer nada. Aí daqui a pouco vem as pessoas e dizem bem assim: e aí, se não se cumprir, o que é que tu vai fazer? Eu digo: rapaz, sei não. Mas se foi Deus que falou na minha vida, a mensagem vai ser cumprida. Ai. Se levantaram contra Jeremias, sabe por quê? Não deram crédito à mensagem que saía da sua boca. Aleluias. Não deram crédito ao ministério que estava sobre o ministério de Jeremias. Mas sabe de uma coisa? Deus era na vida dele, Deus era na sua casa, Deus era na sua família. É por isso que ele não parava. Sabe o que acontece, igreja? Vão dizer que tu não presta, mas Deus é na tua casa. Fique de pé, fique de pé. De Deus aqui no nosso mundo. Jesus Cristo diante da nossa vida. Há mulheres aqui que vai sair diferente a partir de hoje, porque o Espírito de Deus vai repousar sobre a tua vida. Oh glória, o Espírito de Deus vai repousar sobre a tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe olharam para você e disse: não gera nada de bom. Só que Jesus está dizendo: vai gerar alguma coisa que preste a partir de hoje. Vai sair alguma coisa que preste do nosso meio, porque a presença de Deus já desceu na casa. Oh glória, porque o Espírito de Deus ele fortalece o cansado e levanta o caído. O Jeremias prega para o povo e diz que a promessa ainda está de pé. Ainda tem promessa de pé. Ainda tem promessa de pé na nossa vida.
tu está de pé até agora. Se o baque foi grande no teu ministério, oh glória, é a presença de Deus que está sobre você. Agora, 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 a Deus da graça. Só os verdadeiros adoradores adorando. Dê glória a Deus aí onde você está. Só o barulho de crente pentecostal. Só quem não gosta do diabo, dê glória a Deus. For para falar em línguas estranhas, fale. Se for para adorar, adore. Porque enquanto a gente glorifica, há fogo descendo no meio do arraial. Tem mulheres aqui feridas, tá sangrando, Pablo, tá doendo. Ô Pablo, tem mulheres aqui que não aguentam mais. Ai, Satanás tá lutando de todos os lados. Só que Deus ainda resta combustível pra tua mulher. Ainda tem fonte de alegria pra tua mulher. Ainda tem gás na presença de Deus. Quando ela não aguentou mais, ela foi chorar nos pés de quem? Ninguém podia ajudar. Tá chorando nos pés de quem? Jesus está dizendo: venha chorar nos meus pés que eu vou te dar vitória. Venha clamar nos meus pés que eu vou te dar vitória. Estenda a mão para esse casal aqui, porque há um fogo de Deus descendo sobre o ministério desse povo. Eu vejo batalha sendo travada no reino espiritual, e Satanás dizia: não passa deste ano, mas o poder de Deus já desceu sobre a vida de vocês e está dizendo: a última palavra é minha.
é muito distante. Mas quando os crentes chegam e começam a clamar, de longe o povo escuta o barulho do glória a Deus. E alguém pergunta: onde é essa zoada? Por favor, é no monte. Tem alguém adorando a Ele lá no monte. Tem alguém clamando a Ele lá no monte. Alguém irá perguntar: que zoada é essa? Vai dizer: é os verdadeiros adoradores que desceu a fogo lá atrás. Ela baixou e a graça de Deus sendo estou te levantando hoje como coluna forte. Ela subirá pra cá e te dou fogo, graça, unção e poder pra guerrear na terra. Marcha dessa terra. O que é, igreja? O que é? Que toda vez que o inimigo se levanta, sempre tem alguém, Levi, para levar notícia ruim. Mas deixa eu dizer para o fofoqueiro que o mesmo que carregou a notícia lá na tua casa vai levar a tua vitória. Vou levar a notícia que tu venceu na caminhão. Canta Santo, canta Santo. Deus falou comigo, rapaz. O povo passaram e viram o primeiro estado e estava dizendo: não presta mais. No livro de Ezequiel, pastor, se eu não me engano, depois do capítulo 40, a Bíblia diz que as águas de Deus estão entrando dentro de Jerusalém. E enquanto as águas entravam, Deus estava falando: diga ao povo que os meus 2 pés vai estar dentro da casa. E ali será chamado casa de oração. Por quê? Porque eu vou estar no meio da cidade. Diga para o povo que eles sofreram a consequência. Mas deixa eu dizer outra coisa: eles não serão mais abalados. Porque a minha presença está no meio do povo. A minha presença está no meio do povo. E ela não será abalada. Amém, igreja? Deus, Ele é maravilhoso. E Deus, Ele cuida da tua casa. Quem quer que vai sair daqui, Deus vai te dar resposta. Aleluia. Porque enquanto a gente decidiu vir adorar, Jesus está cuidando dos mínimos detalhes. Aleluia. Aonde a tua mão não alcança, a mão de Deus está indo lá. Aleluia. Ui. Aonde a tua mão não vai, o teu joelho alcança. Joelhos de crente vai ser marcado com a promessa. E alguém vai falar nas ruas da cidade: ainda está viver a promessa.
pessoas. Só tem 2 pessoas no nosso meio que não é evangélico. Deus faz uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que era o povo de Deus, que outrora tinha amizade, intimidade com Cristo, só que abandonaram e sofreram as consequências. Tem gente que diz que Deus ele não é justo, mas ele mede todo mundo do mesmo jeito. O que ele quer saber é o compromisso que a gente tem. Você percebeu que a mão de Deus pesou diante de um povo que conhecia, só que agora Deus restituiu e está levantando o povo novamente. A pergunta que não quer calar: vale a pena ser quebrado? Vale a pena passar por dores, por luta, sem Jesus? Sem Cristo? Todo mundo que está aqui já passou por uma posição como essa. Mas a mensagem de Deus para vocês hoje é dizer assim: vem. Ele chama vocês hoje. Se aceitar Jesus no final do culto, vem até o pastor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. É o tema que eu disse. Alguém falou para mim: papo, vai pregar de Jeremias? Eu digo: já que eu respeitei o tema, é uma palavra que bate muito. Mas Deus falou ao nosso coração. Seja abençoado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alisson.